Olá, paz e saúde para você e toda a sua família. Eu sou o pastor Gilmar e esse é o devocional comunitário no livro de Atos dos Apóstolos, uma iniciativa da equipe de missões da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Belo Horizonte. E você também pode acompanhar o nosso trabalho pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar. Vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O texto de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. O crescimento da igreja é um destaque naquele momento. A igreja crescia em número de discípulos, e as pessoas eram atraídas por aquela modalidade de vida, aquele jeito de viver em comunhão e a proposta de uma comunidade na qual todos se preocupam uns com os outros em amor era realmente um grande desafio. Um grande número de pessoas exigia também uma reorganização de toda a estrutura daquele grupo de pessoas. É importante lembrar que os cristãos não desejavam de forma nenhuma constituir-se uma outra religião. Acreditava-se que de alguma maneira bastava uma reforma no judaísmo para que tudo corresse conforme o plano de Deus para a história da salvação. Até um certo momento, os apóstolos cuidavam de tudo. Além da rotina de oração, de pregação da palavra, eles também se preocupavam com a distribuição de alimentos para os menos favorecidos e com todo o trabalho de assistência. Mas novas demandas exigem novas metodologias de trabalho. E diga-se que o Espírito Santo capacitava a igreja também a repensar a sua forma de atuação para que melhor pudesse cumprir a sua missão. E nós já poderíamos pensar aqui que porque algo deu certo até hoje, não significa que necessariamente vai dar certo amanhã ou depois. Pode ser que tenhamos que mudar as nossas estratégias. Tudo isso em benefício da pregação, da evangelização, da salvação das pessoas, do anúncio do reino de Deus. É preciso criatividade. E um problema específico chama a atenção dos apóstolos. O fato é que algumas viúvas, principalmente dentre os helenistas, elas não estavam sendo contempladas na distribuição diária das alimentações. Então os apóstolos convocam os discípulos e, conversando com eles, diz: olha, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Não que isso seja menor, mas nós temos um conhecimento, nós temos um ensinamento que nós precisamos passar isso para as pessoas, e isso é fundamental para que a igreja possa continuar crescendo. No entanto, precisamos considerar também que o serviço de acolhimento e de assistência para as pessoas é igualmente importante e deve ser tratado com a devida atenção. Isso não significa um ministério menor, até porque era necessário que as pessoas que fossem executar esse serviço fossem igualmente cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Servir à mesa é tão importante quanto o ministério da palavra. É fundamental para a vida de toda a igreja compreender que pregar a palavra por si só não define a nossa missão como corpo de Cristo, como templo do Espírito, como povo de Deus. O cuidado com o próximo, quer seja ele da igreja ou não, está diretamente ligado com o ministério de Jesus
para o qual a salvação é um dom gratuito de Deus para todos os seres humanos. Então, depois de um momento de oração, a separação das atribuições foi feita. Foram eleitos alguns homens cheios de fé e do Espírito Santo, que foram apresentados aos apóstolos, e então eles iniciaram o seu ministério. O resultado dessa divisão de atribuições é que no versículo 7 a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava cada dia. E um especial destaque a um fato de que um grande número de sacerdotes também obedecia à fé. Estes sacerdotes eram líderes religiosos já muito conhecidos na comunidade e que nesse momento, a partir do testemunho da igreja, estavam repensando a sua espiritualidade. Isso porque essa espiritualidade vivida por uma igreja cheia do Espírito Santo, que ensinava e fazia as coisas que Jesus também fazia e ensinava, é uma espiritualidade contagiante. Repensar a espiritualidade também é uma opção. Afinal, não é porque os meus pais, não é porque os meus amigos, não é porque as pessoas da minha família me criaram em uma certa espiritualidade que eu devo permanecer ali por toda a minha vida. Se não for realmente uma espiritualidade transformadora, renovadora, uma espiritualidade que tem vida, que traz paz, que produz libertação, que se preocupa com o próximo. É esse o testemunho, é dessa espiritualidade que nós estamos falando e é essa a espiritualidade de Jesus Cristo. É como se Lucas estivesse ensinando para Teófilo, dizendo o seguinte: olha, Teófilo, não eram apenas pessoas humildes que abraçavam a fé no primeiro momento, eram também pessoas instruídas em uma certa experiência religiosa que, pelo poder do Espírito Santo, percebiam que era necessária uma mudança. Deus não quer apenas pessoas religiosas. Deus quer fazer de todos nós pessoas cheias do seu Espírito, cheias da sua vida. Deus abençoe você e abençoe sua família. Que o infinito amor de Deus nosso Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as divinas e profundas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Ajudem-nos a divulgar este trabalho. 3 Renovada BH, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Uma família comprometida a ajudar. Acompanhem nossas lives, nossos estudos bíblicos, nossas pregações, enfim, o nosso trabalho. Queremos ser bênção para você, queremos ser bênção para sua família, queremos ser bênção para as pessoas que você ama. 3 Renovada BH, uma família comprometida a ajudar.